Oi meninas, boa noite, tudo bem? Só espero que, acho que vai dar reflexo aqui no óculos, eu vou tirar esse óculos porque vai dar reflexo. Vamos lá, falta 2 minutinhos, a gente vai estar fazendo aqui a live com a Márcia. Daqui a pouquinho a gente chama ela, né Márcia? Vamos lá, vou apresentar a Márcia aqui, né, porque essa live vai ficar gravada, então muita gente não chegou ainda, mas aí já vai ficar sabendo quem é a Márcia, né, gente? A Márcia é dona do rei dos catálogos, né, uma mulher empreendedora demais, né, sou super fã da Márcia. Antes dela me conhecer, eu já a conhecia, né, era um sonho de conhecer, né, porque eu já conhecia um pouco da história da Márcia. Além disso, uma super mãe, uma super esposa, né? Uma mulher aí de princípios, né? Uma guerreira, né? A história da Márcia é muito linda, né? Depois a gente vai estar colocando aqui, porque ela vai estar colocando o link, né? Da página dela. E a gente vai conversar aí sobre casamento. Gente, casamento da Márcia é uma bênção. Os filhos da Márcia, né? A Márcia tem 2 filhos. E a mulherada tá chegando aí. E a Márcia é tudo isso que eu tô falando e muito mais, né? Daqui a pouquinho ela vai entrar. Hoje é a novela Gênesis, gente. Muita gente falou assim, Kelly, às 20 horas tem a novela Gênesis. Muita gente vai ver a novela, então não tem problema. Essa live vai ficar gravada. Depois as meninas assistem, né? Mas o bom é estar aqui, né, gente? Eu acho que o gostoso da live é você estar participando dela, né? Estar ali com ela, né? Ainda mais que hoje a gente vai falar das bênçãos de Deus sobre o casamento, sobre a mulher sábia, de como ter um casamento de sucesso, assim como o da Márcia, né? Vocês vão ver só que não estou exagerando, né? O casamento da Márcia é uma bênção, né? Eu tive muitos problemas no início do meu casamento, né? E demorei muitos anos, né? Para chegar agora com 34 anos de casada, né, no nível que eu tô hoje, mas a Márcia já foi mais tranquilo, né, porque a Márcia foi uma mulher que viveu de princípios, né, uma mulher que tem princípios também, teve um outro tipo de criação, que às vezes o relacionamento também não dá certo por causa da criação, né, dos princípios que foi ensinado ali, né. E a mulher o homem, né, também, vendo o casamento do pai, da mãe, e às vezes o casamento não é tão legal, né, tem que se conquistar. E eu trouxe a Márcia aqui, a gente vai conversar para ajudar, que eu sei que tem muitas mulheres que estão precisando aí, né, muita mulher me procurando, Kelly, sei mais o que fazer com o meu casamento, Kelly, então a gente vai falar hoje. Amanhã não, porque amanhã já é um meio tema, né? Casamento também, mas tem outras coisas. E depois de amanhã, casamento novamente, tá bom? Que vai ser com a Lauriane. Amanhã vai ser com a Adriana, tá? Dona da Picos. É uma distribuidora de semi-joias. Eu tô evitando de colocar o óculos, ó, por causa da lente ali, da luz, tá? Então eu vou ver aqui agora quem chegou. Ana Carolina, Lucilene, Kátia. A Kátia é da minha igreja, Catinha, Eliane. Oi, Eliane. Eliane pediu pra me avisar ela. Kelly, me avisa. Jussara. Márcia já tá aqui, vou chamar a Márcia. Então, meninas, aí a Márcia vai se apresentar. A Márcia é uma grande empresária, uma mulher assim que, vou falar, eu sempre admirei muito, né? Eu só conhecia de ouvir falar, né? Até que tive a oportunidade e o prazer, né, de hoje estar com a Márcia, né? Nós somos amigas virtuais, nós frequentamos os mesmos lugares, né? Eu tive a oportunidade de viajar 4 vezes, acredito que ela estava lá perto de mim e eu não a conheci. Eu fui conhecer no mundo virtual, mas somos amigas virtual, eu e ela, mas a gente ainda vai ter a oportunidade de estar juntinhas. Minha pastora chegou aí, a Joyce, quem quiser seguir também, Mulher de Deus, né? Vai vir aí com o tema da mesa, né? Mesa posta, ela vai falar sobre mesa, né? Sobre a aliança na mesa, né? Flavinha, legal, pessoal. Vou chamar aqui a Márcia para ela se apresentar, né? Peraí.
Márcia, me dá um oi aí, porque eu já te chamo aqui no finalzinho aqui. E a Márcia vai se apresentar mais do que eu falei aqui dela, né, gente? É uma honra muito grande estar com a Márcia aqui. É a terceira vez que eu tô com a Márcia. Na realidade, a primeira vez a live não era comigo, era com um amigo, Robson, que ia fazer uma live com a Márcia. Acabou que no meio da live a gente convidou, ela apareceu. E da segunda vez ela me convidou. E agora a terceira eu convidei ela, né? Não sou boba, né? Conheço essa mulher linda, maravilhosa, poderosa. Mulher de provérbios. A Márcia tem várias qualidades da mulher de provérbios. Né, Márcia? Oi, boa noite. Oi, Kelly. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, tudo bom? Tô aqui, ó, jogando rosas pra cima de você. Você sabe que eu te amo, né? Igual eu falei, a gente só se conhece no virtual, né? A gente esteve juntas, né, em algumas ocasiões, mas nunca se encontrou, né? Nunca estreitou uma amizade, né? E a amizade veio depois. E eu trouxe você, Márcia, porque eu admiro você em tantas áreas, né? E mais uma que é o casamento. Depois que eu fiquei sabendo o sucesso que é o teu casamento, né? Eu te admirava já pelos filhos, eu te falei isso, né? Que eu até me emocionei na época que você contou o negócio do Yakult, do teu filho. É, Se tiver oportunidade, até conta, porque aquilo me impactou e a Márcia ficou assim, meu Deus, mas uma coisa tão simples. Eu falei, Márcia, para quem não teve alguns princípios, acaba sendo muito, porque a gente fica assim, recebendo aquilo de Deus, entendendo que foi Deus que está ensinando a gente. Então, assim, Márcia, eu vou deixar com você para falar aí do Rogério, do teu esposo, né? Um pouquinho de você, né? Um pouquinho do teu negócio, né? E te entrego aí a oportunidade aí para você falar. legal, Kelly. Obrigada, né? Obrigada por todas as suas palavras, por tudo que você está falando. Eu realmente tenho um casamento muito bom, são 36 anos de casada. Inclusive, quando as pessoas falam para mim, estado civil, casada, eu falo, bem casada, né? Então, eu me considero realmente bem casada. E queria vir dividir com vocês, né? Com você e com o pessoal que está ouvindo, às vezes algumas coisas, porque eu até falei para Kelly, Kelly, é tudo tão fácil, tão certinho comigo, o casamento dá tão certo, que eu não sei se eu teria muita coisa para contar, mas aí a Kelly disse assim, a gente tem que saber exatamente como que é quando dá certo. Mas eu vou te pedir licença, Kelly, para falar oi para a Aninha, querida. Ela tá sempre comigo, a Eliane, a Sebastiana. Tem gente até de Nova York aqui, sabia? A Olha, Simone. Até quem tá aqui é o Daniel, da Boticário. Nossa, a a minha galera, sobrinha. Muita gente querida. E hoje eu costumo fazer as minhas lives sempre falando do lado profissional, falando da empresa, né? E hoje é um tema diferente, né? Vamos falar do casamento, vamos falar como é que é casamento. isso, como é que é um casamento de mais de 30 anos, em que tá tudo certo e a gente vai se apaixonando novamente, né? A cada ano, a cada dia, cuidando disso, né, Kelly? Então, se você quiser ir fazendo as perguntas, Tá, fica à tá. vontade. Eu Obrigada vou por todo falar. mundo que está aí. Podem perguntar também, né, Kelly? Com certeza, com certeza. O Olha, eu Gilberto vou está começar perguntando qual o assunto. sobre casamento, tá? Nós Gilberto, vamos hoje falar é um sobre pouquinho casamento. lá do pessoal da vida da Márcia, o casamento, É, filhos. Aí é isso. A gente, é lógico que tem o lado profissional, que foi junto com o marido e que acaba sempre é. E é entrando esse no que eu já vou assunto. puxar. Já É vai esse que eu já puxar, vou né? puxar. Então vamos lá. Então tá. Márcia, vamos lá, porque como você falou, muitas coisas foram mais fáceis para você, né? E o que que acontece? Eu lido muito com as mulheres e as dúvidas delas. Então, assim, quando uma mulher ela sobressai muito, né? Uma mulher que aparece muito, né? Costuma o marido se sentir atrás, ele ter um certo tipo de constrangimento, né? Porque a mulher aparece mais, mas isso não desvaloriza ele, porque ele está por trás, ele é a fortaleza, na realidade ele é a coluna. Mas nem todos os homens veem dessa forma, e entra no vitimismo. Ou a mulher se sente muito superior e acaba pisando no marido. Então, eu vivo com esses conflitos tendo que apagar fogo o tempo todo. Quando você falou para mim, né, você conversou sobre o seu relacionamento, você nunca tinha conversado comigo, eu nem sabia. Eu falei, aí você falou, Kelly, não, para mim sempre foi tudo muito perfeito. Eu falei, não, Márcia, é essa que eu quero. Que elas têm que entender
o que dá certo para fazer. Então, o que você fez que deu tão certo que vocês entraram numa harmonia tão grande a ponto de hoje estar tudo bem, você ser uma grande empresária, né? Acho que você tem 4 lojas, se eu não me engano, 6. né? 6, né? 6. Então, e é um sucesso, vocês se dão super bem. E você hoje também me falou que serve café da manhã para ele. Então, vamos lá. Conta aí. É isso aí, gente. Eu acho que, como a Kelly falou, são princípios. Eu procuro os princípios para aplicar na minha vida e para eu viver. Eu procuro os princípios bíblicos, porque na Bíblia tem todos os princípios que a gente aplicando na vida não tem como dar errado. Né? Então, você segue alguns princípios. Então, um princípio que eu entendo do casamento é que torna-se uma só carne. Então, a Bíblia também diz que a casa separada não prospera. A primeira coisa que é muito, muito, muito importante é o marido e a mulher serem unidos e jamais, em nenhum momento, um competir com o outro. Não tem que competir. E olha que existem ciladas, existem mesmo. Existem situações em que a gente começa a se sentir muito. Existem situações em que o marido começa a sentir menos. Ou a gente se sentir menos, o marido sentir mais. Então, a gente tem que ficar muito atenta para esse tipo de cilada que dentro dos casamentos tem. Isso E o que fazer? E o que fazer nessas ciladas? Você tem assim como... conseguir entender, enxergar o seu esposo, o seu cônjuge, como você. Vocês têm que, de fato, ser um só. Então, se eu estou ganhando muito dinheiro, porque, inclusive, eu me lembro que quando as pessoas falavam assim, existe uma frase que isso aí é um princípio do mundo, não é um princípio de Deus, que diz assim que a dificuldade financeira entra por uma porta e o amor sai pela janela, né? Então, tem muitos casais que, assim, estão vivendo bem, mas quando começa a ter dificuldade financeira, tudo fica difícil. E aí eu dizer para você, que eu disse para você, comigo sempre tudo deu certo, sempre tudo foi muito bom. Foi tudo muito bom, mas dificuldades financeiras nós tivemos muitas, muitas mesmo. E exatamente o contrário do que esse princípio que diz que a dificuldade financeira entra pela porta e o amor sai pela janela, é que quando a gente estava em dificuldade financeira, a gente ficou muito mais junto, muito mais unido. As dificuldades faziam com que a gente se unisse mais. Sabe, depois que estava tudo bem, até você fala, ufa, passou, resolveu, aí um dava uma bronca, outro, mas enquanto a gente estava em dificuldade, a gente sabia que um tinha que ser pelo outro, é onde a gente ficava mais forte. Então, é muito, muito importante ser, de fato, uma só carne. Então, se você está ganhando muito, nós estamos ganhando muito. Entre eu e o Rogério, por exemplo, não existe a palavra eu fui. Parece que sempre nós fomos. Então, por exemplo, o Rogério falaria assim, hoje não dá porque nós vamos fazer uma live com a Kelly. Mas falaria isso naturalmente mesmo, a gente até brinca, é normal. Assim, hoje não dá porque nós vamos fazer uma live com a Kelly. Ou então, se alguém me chamar para alguma coisa, eu falo assim, hoje não dá porque a gente tem um curso aí, que a gente está correndo muito. Uma coisa que o Rogério está fazendo, eu acabo trazendo como se fosse para mim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E a grande diferença que fortalece a gente para estar junto é a gente saber que a gente casar para fazer a outra pessoa feliz. Não é casar para ser feliz. Então, quando eu casei, eu não casei só, porque se você casa para ser feliz, você quer ser feliz, cada um vai querer ser feliz, e aí vão se separar. Né? Não que não separa o casamento, mas separa a ideia, separa os desejos, separa um monte de coisa. E aí, o que acontece? Não vai para frente. O importante é estarmos sempre, sempre, sempre juntos mesmo. Inclusive, gente, na parte financeira. Olha, eu posso falar para vocês. Inclusive, isso é uma coisa que veio muito do Rogério, né? Eu comecei a namorar com o Rogério e a gente casou em 10 meses. 2 meses ficamos noivos e depois, acho que com 4 meses ele queria casar e queria comprar uma casa. Meu Deus! Assim, uma coisa muito doida, né? Então, porque quando você fala, se a gente falar do meu casamento com o Rogério,
eu apareço muito, né? Então, porque assim, redes, catálogos, quem tá na frente, quem tá aparecendo e tal, sempre sou eu. Mas, na verdade, eu só estou na frente porque é ele que pensa, que enxerga longe, que sabe o que que é o futuro. Então, inclusive, eu vou te comentar como começou o Redes Catálogos, também foi seu Rogério, né? Que pega lá e fala, vai, Márcia. E aí, do que eu estava falando, fora do Rei dos Catálogos, que o nosso dinheiro é junto, né? Quando a gente começou a namorar, eu me lembro que a gente começou a namorar assim, tipo 1 mês de namoro, aí ele já sentou assim na mesa comigo e falou assim, quanto você ganha? Aí eu ganhava tanto, né, aquele salário fixo, você ganha tanto, eu ganho tanto, juntou o meu com o dele e já abriu uma conta conjunta pra gente, sabe? Então, aí eu lembro que eu comentei isso com meu chefe falou, você é doida? Você é doida, vai abrir uma conta conjunta com ele. Mas na época ele tinha muito mais dinheiro que eu. Porque ele já tinha uma empresa, né? Então o Rogério, assim, com 18 anos, ele sempre foi empreendedor. Então, com 18 anos, ele precisou até ser emancipado, porque não tinha 21 anos, para já abrir a primeira empresa. Então, sempre chegou assim. Aí, quando ele me encontrou, aí foi... Te engatilhou, né? E ele me jogou na coisa. E ali já montou uma conta conjunta, já o dinheiro já era dos dois, assim, com 1 mês de namoro. E aí depois, acho que com 4 meses de namoro, quando a gente resolveu casar, ele falou, não, a gente vai ter que comprar uma casa. Inclusive, tem uma live minha que eu conto como é que a gente comprou a nossa primeira casa sem ter um tostão no bolso. Nós compramos, já casamos, tendo a casa própria. Financiada, 25 anos e tal, mas... Era uma coisa assim que era muito ousado, né? Mas assim, juntos, os dois, a gente juntou e conseguiu. Então, a gente sempre foi muito, muito, muito unido. E eu acho que isso tá em ninguém jamais querer ser mais que o outro. Ninguém sempre pensar na felicidade do outro antes de pensar na sua. E isso não serve só para o casamento. Quando você olhar para as pessoas e olhar e dizer assim, o que eu posso fazer por elas? É muito mais rico para você do que você olhar para as pessoas e dizer assim, o que elas podem fazer por mim? Então, o que eu posso dizer para você hoje é, olha para o teu marido e fala assim, ou para tua esposa, o que eu posso fazer por ela? O que está na minha mão que eu posso fazer para a felicidade dela? Não se preocupe com o que tudo que ela faz para a sua infelicidade, né? Aquela toda, não importa. Olhe, pense o que você pode fazer por ela. Porque o universo, ele devolve para você. A gente sempre pode escolher o que plantar. Mas a colheita, gente, a colheita não é opcional. O que você plantar, você vai colher. Outro princípio bíblico que está aí. Com certeza. Certo, Kelly? Com certeza, com certeza. A Bíblia diz que a mulher de provérbio, ela só fazia o bem com o marido, não o mal. Uma coisa aqui que eu vou pegar, Márcia, que acontece? O teu marido é uma pessoa e os outros maridos são outros, claro, né? Óbvio. Só que, vamos lá, aquele marido ele pode ter sofrido muito na vida. Quando ele veio para um relacionamento, ele queria alguém que cuidasse dele. E a mulher também veio de um relacionamento, de repente, familiar, que ela veio doente também. Né? E se juntam e não conseguem entender. O homem, ele sempre é mais racional, né, Márcia? E nós somos muito sensíveis. Só que nós somos aquela sensível que temos muito mais força do que eles. Eles só têm a capa. Nós somos muito mais fortes do que eles. E a gente acaba invertendo isso. E por isso que, às vezes, alguns casamentos não dão certo. Ah, não, ele é homem, ele tem que suportar. Não, você é mulher, você tem força. A Bíblia diz que a mulher, ela excede o valor de rubis. É como assim, a coluna, né? A coluna é o que sustenta tudo. O Rogério te conheceu, ele já quis logo casar, porque ele achou um rubi. Porque a Bíblia diz. Foi meio doido, assim, mas... Ele achou, eu quero esse rubi para mim. E você me contou algo sobre o café da manhã, que eu falei para você, Márcia, conta, porque eu quero falar aquilo que eu te falei, que eu vou falar, né? Sobre o café da manhã, que você falou que serve todo dia para ele. Eu comentei com a Kelly. Quando você tinha as crianças, você servia o café, fazia as coisas? Fala para mim. Exatamente. Um costume que eu tenho, até hoje,
e, assim, são 30 anos e tanto fazendo isso, eu sirvo café na cama para o Rogério todos os dias. E isso, gente, é um prazer para mim. Eu sei que para ele isso é uma linguagem de amor enorme. Ele recebe isso como um carinho, tem um peso para ele. E para mim também tem. Então, assim, e não é porque eu faço só porque é fácil. Eu a vida toda fiz. Eu e o Rogério, a gente vem assim de duas famílias, duas histórias diferentes, né? Então, o casamento, ele une pessoas, às vezes iguais, às vezes diferentes. E eu e o Rogério, assim, olha. Então, eu vinha de uma família, eu sou filha mais nova. Então, o filho mais novo, ele é um privilegiado, eu considero assim. Porque os pais lá com os filhos mais velhos tem tudo muito mais luta, menos sabedoria, mais dificuldade. Quando já chegam os mais novos, eles já pegam a coisa mais encaminhada. Não sei se você concorda com isso. Verdade, verdade, sim. Então, eu sou de uma família de 6 filhos, eu sou a 6ª. Então, eu sou a filha mais nova. Nisso, para mim... A Dani está dizendo que precisa se converter de novo. Deixa eu falar boa noite aí para Dani, para Diva, para Kátia, Ana Eugênia, tanta gente, Joyce, querida. Nossa, Joyce, quanto tempo? A Joyce é uma grande gerente da Avon, uma gerente de vendas da Avon. Aí, Joyce, pega aí o código aí do casamento com a Márcia, hein? Nós estamos falando aqui de coisas pessoais, né? É difícil, jamais eu fiz uma live assim contando da minha vida pessoal, do meu casamento. Eli, querida, boa noite. Então, eu sempre servi o café para o Rogério. Sempre servi café na cama para ele. E aí, eu estava falando disso e eu vim de uma família diferente da dele, porque eu, filha mais nova. Então, filha mais nova, os meus irmãos todos já tinham casados, eu era mais nova. Então, só ficou eu na casa com os meus pais mais velhos. Então, eles me davam tudo na mão. Sabe quando fica só aquela filha solteira, os pais velhos, dá tudo na mão e serve e tal. Eu tinha uma vida assim. O Rogério já teve uma vida muito diferente da minha. Ele teve um problema, ele teve pai alcoólatra que separou e tinha problema com a mãe. Aos 8 anos o pai foi embora e ele como filho mais velho, o único homem. Então, desde muito cedo, ele assumiu muito a casa, ajudou a mãe em tudo. Então, para a mãe dele, assim, ele imagina o que é a mãe dele, né? Então, até vou entrar aqui, vou pedir um parênteses aí para falar de sogra. Que quando eu conheci o Rogério tinha 20 anos. E ele queria casar comigo. Ele nunca tinha namorado e ele queria casar. Então, você imagina uma mãe que era minha sogra, né? Uma mãe que tem um filho que ela considera perfeito, porque o filho, assim, desde os 12 anos de idade, trabalhou fazendo pacote em supermercado para levar a mistura, para ajudar em casa, não sei o quê. Aí, quando esse filho faz 20 anos, ele chega e fala, mãe, vou casar. Com 2 meses de namoro. E a minha sogra ciumenta. Eu me lembro que eu dei um sapato para o Rogério. E aí ele falou, ai meu Deus, eu não sei como que eu vou chegar com esse sapato no namoro. Ele falou, porque minha mãe vai ter muitos ciúmes que você me deu esse sapato. Porque ela que compra minha camisa, minha... Aí eu falei, não tem problema. Porque eu consegui... Isso é uma coisa que funciona demais, gente. Demais. É você se colocar no lugar da outra pessoa. E eu consegui me colocar no lugar da minha sogra. Olha, de verdade. Você é perfeita, mulher! Ai, gente, não, mas é verdade isso, viu, Ceci? Eu tenho... Tem um monte de gente disputando com a sogra, brigando com a sogra. Jamais, e não vem entender. Olha então, aí. Eu entendi isso. Eu falei, gente, imagina, a mulher tem um filho que é o braço direito dela, uma mulher sofrida, não sei o quê. O filho chega e fala que vai casar. Aí eu me lembro que ele até ficou falando, Márcia, no dia de conhecer minha mãe e tal, eu falei, não, fica tranquilo. Aí ele falou, a minha mãe vai ter ciúme. Eu falo, não tem problema, ela tem todo direito de ter ciúme, você é filho dela, não sei o que e tal. E aí eu me lembro que a gente ia se conhecer num casamento, eu tava namorando e ia conhecer minha sogra. Eu ia conhecer a minha sogra, né? E aí
o Rogério me avisou, então minha mãe vai nesse casamento comigo e tal, e ela fala, você também vai e tal. E aí eu me lembro que o Rogério me pegou, ele estava de carro, me pegou e foi pegar a mãe dele. Quando a mãe dele saiu no portão, o que eu fiz? Eu desci e abri a porta para ela sentar na frente com ele. Porque eu achei que isso ia ser, mostrar para ela assim, não, o lugar é seu, eu não quero... Nossa, cara, é tão absurdo assim. Deus, não! Fala, pelo amor de Deus. Tem mulher disputando com a mãe do marido. Que isso, Márcia? Gente, e aí agora puxando o gancho também, vou falar para vocês. Eu tenho 2 noras, porque eu só tenho filho homem. Eu trato minhas norinhas aqui, gente. Olha! As minhas norinhas, eu faço tudo por elas. E eu amo e tenho. Porque se eu quero ter os meus filhos perto de mim, eu tenho que ter elas perto também. Né? Isso. E aí eu sempre falo para eles também. O Josimar entrou. Eu falo. Gente, toca nesse avião aí. Tem um monte de mulher precisando ouvir isso aí, gente. Toca nesse avião aí. Essa live é para muitas pessoas. Eu falo, para mim foi fácil, mas talvez tenha sido fácil por causa de atitudes assim. Márcia, você não tem nenhum problema. Meu Deus, não, para você é muito tudo normal, Márcia. Você não é normal, tá? Deixa eu te falar que você ri muito quando eu falo isso, mas isso aí é um aprendizado fora de série. Porque eu conheço mulheres que estão disputando o marido com a mãe e não entende que é filho único, às vezes é um filho único que ela cuidou a vida inteira e que ela acha que perdeu, ela acha que o lugarzinho de mãe foi tirado. Aí a nora vem, aí ela é uma bruxa e não deixa mais o filho ir ver a mãe, e quebra princípios, né, de autoridade, acaba atraindo maldição para si, para a própria vida. E você me vem com uma dessa, manda mais sobre essa obra, pode falar. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que agora que tá passando isso pela minha cabeça, que eu digo para você, para mim tudo foi fácil. Mas talvez podia não ter sido fácil. Eu tive uma sogra ciumenta. Então, se eu tivesse ali... Então, o tempo todo, eu entendia que ela tinha ciúme, eu fazia muita questão de perguntar para ela coisa que nem precisava, sabe? Para fazer ela participar, para dar o lugar para ela que é dela. Porque o meu, ela não ia pegar, ela não ia namorar com ele. Ela não ia casar com ele. Então, eu nunca tinha que competir com ela. Então, ela tinha uma preocupação que eu pegasse o lugar dela, né? Mas aí, com o tempo, ela viu que eu jamais ia pegar o lugar dela. Pelo contrário, o lugar eu aproximar muito mais o filho, né? Então, filho homem que só pensava em trabalhar. E aí eu fui ensinando a beijar mais a mãe, a amar mais a mãe. E no final, agora eu falo, foi fácil. Mas talvez foi fácil por causa disso. Se eu tivesse, talvez, enfrentado esses ciúmes lá, talvez não teria sido, né? Agora que eu pensando assim. Com certeza. Com certeza, Márcia, com certeza. Assim, olha, vou te falar, assim, foi uma lição aqui que eu vou te falar. Uma live dessa tinha que ter 1000 mulheres ouvindo. Porque os conflitos, Márcia, os conflitos de hoje, para você é tudo muito normal, né? O que você vive foi o que você falou, Kelly, tudo para mim é muito normal. E o que você falou aqui, que abriu cadeados aqui de mulheres que entenderam hoje, ouvindo você falar, que poderia ter sido muito mais simples. A vida delas hoje podem estar do jeito que está, por dentro, no emocional, da forma que está, porque deixaram de honrar aquela que pariu o marido delas, que é o amor da vida delas e que causou conflito entre marido e mulher, entre sogra, entre cunhadas, entre tudo. Às vezes é uma faísca. Olha, você falou algo para mim, que você falou assim, Kelly, você falou sobre o café da manhã, e você acabou que não falou aquilo que eu falei. A Márcia falou, gente. Eu tô muito solta. Olha o que a Márcia falou para mim. Eu falei, Márcia. Aí ela falou, Kelly, não, todo mundo fica bom quando fala que eu servi café pro Rogério. Mas você imaginou? Eu servi, meus filhos eram pequenininhos, eu tinha que botar eles para a escola, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, mas eu ainda levava o café pro Rogério. Aí eu falei, Márcia, mas não é normal? Eu falei, não. Um monte de mulher ia falar assim, esse vagabundo deitado aí, que não faz nada, eu aqui me acabando, cuidando do meu filho, eu vou levar cafezinho para ele? Nunca, Márcia. Então, para você é muito normal, mas para muita mulher aqui... Olha, uma vez eu vi uma
postagem que eu fiquei muito boba. Uma mulher colocou assim no Facebook: você serviria comida, você serve comida para o seu marido? Você dá comida na mão dele? Aí um monte, nossa, eu fui lá nos comentários. Eu não sou Amélia, eu não sei o quê. Aí começaram a colocar, eu falei, meu Deus, como assim? Elas moram com um inimigo ou com um amigo? Eu tenho 34 anos de casada, entendeu? E eu tive que fazer muitas das coisas. Claro que eu não fui uma mulher tão sábia quanto você, né? Mas o pouco que eu acho que eu fiz, hoje meu casamento tem 34 anos. Eu sinto que o meu casamento ele foi restaurado, né? Mas aqui nessa live, com as chaves que você deu aqui, você destrancou um monte de mulher aí, Márcia. Fala para mim. Mas o que você quer falar? Porque eu acho que o casamento tem uma palavra que a gente tem que sempre pensar, que fica uma palavra para vocês, se chama tolerância, gente. Dentro do casamento, a gente tem que tolerar algumas coisas, porque perfeito ninguém é. Com certeza o meu marido não é perfeito, eu também não sou perfeita. Eu tenho fama de boazinha, sabe, Kelly? Todo mundo acha que eu sou boazinha, então eu tenho fama de boazinha. E aí o Rogério brinca bastante. Ele fala boazinha, todo mundo acha que você é boazinha porque não são eles que te aguentam como eu. E é verdade. Porque na hora ali, que só quem sabe quem é a gente mesmo é o marido e a mulher. Ninguém é santo, ninguém é bonzinho. Tem um negocinho, né? Que nem uma pessoa outro dia que eu estava dizendo, eu sirvo café na cama pro meu marido há 30 anos. E aí ela disse assim, então acho que ele merece. Ela falou, então ele merece muito. Eu falei, olha, ele é bem chatão, mas merece sim. Então, não é que ele é perfeito, mas eu acho que a gente tem que saber dar, porque é dando que se recebe. Gente, são tantos princípios bíblicos e tão certos. Mas assim, é certo, gente, é infalível, não tem como dar errado. Desde que seja feita com sinceridade. Porque também você consegue imaginar a situação de uma mulher que serve o café para o seu marido, como eu, há 30 anos sirvo café para ele. Mas isso aqui é uma coisa que eu nem lembro. Por acaso, hoje eu te comentei, mas é uma coisa que é super normal, eu não lembro. Agora, tem a mulher que serve o café para o marido e depois joga na cara todo dia. Mas eu te dou café na cama. Então, você também, tudo que você fizer pelo outro, não só pelo marido, você tem que fazer porque você quer. E você não pode cobrar de ninguém uma ação sua. Então, se você quer dar café na cama para o seu marido, não cobra isso dele, você que está dando. Então, eu dou café na cama para o meu marido porque eu gosto de fazer isso. E eu não posso cobrar dele. Eu sei que eu gosto porque para ele é muito bom. Então, mas eu não posso cobrar dele porque eu faço porque eu quero. Então, eu acho que são essas coisas. É sempre ser uma só carne. É isso que faz funcionar. Vamos quebrar as objeções aqui, porque tem aquelas mulheres que entram no modo negação. Mas também o Rogério deve te dar muita coisa, Márcia. O Rogério deve te dar... Vamos lá, Márcia, sem querer ostentar. Quantos carros você já ganhou das empresas que você trabalha, mais ou menos? Então, eu não sei. Na verdade, eu nem vou dizer eu ganhei. Nós ganhamos, né? Não, agora eu entendi. É nós. Só para você, porque tipo assim, porque tem mulher que pode estar no modo negação. Peraí. Então, eu quero quebrar as objeções dela. Gente, a Márcia, não é ele que tem, nem ela que tem. Eu quero mostrar para elas, Márcia, que você é uma mulher muito bem-sucedida, porque poderia falar assim, ele dá tudo para ela. Não, eu estou querendo mostrar que você... Não, a gente, a Márcia é uma mulher muito bem-sucedida. Nós dois começamos lá sem dinheiro, os dois sem dinheiro. Ele tinha uma empresa, né? E eu tinha um emprego. E aí, quando a gente casou, 15 dias depois do casamento, eu perdi o emprego e a empresa dele quebrou. Já estava ruim, já estava capenga, já estava, gente. Então, assim, para falar disso, junto, né? Foi uma coisa assim, uma falta de dinheiro. E a gente foi sempre um pensando no outro, ele sempre empreendedor, sempre com essa visão empreendedora. Eu já fui correndo procurar um outro emprego. E a gente tinha uma tranquilidade assim, era como se... Então, como é um só, ele era o que se aventurava a tentar um negócio que pudesse mudar a nossa vida, fazer da gente rico. E eu era a pessoa que tinha o salário fixo para manter a casa... para sustentar. E ele buscando e tal. E aí,
assim que nasceu a empresa, né, o Rei dos Catálogos, hoje é uma empresa e a gente tem 6 lojas, a gente já teve franquias em 6 estados do Brasil, 18 franquias e tal. E aí, um dia o Rogério procurando, né, como ele sempre fazendo o serviço dele, sempre trabalhou, mas sempre teve um sonho maior que o meu, né, assim, era um empreendedor. E aí ele recebeu uma mala direta e falou assim, Márcia, eu achei o que nós vamos fazer. Era uma empresa que estava Hermes, que chamava mulheres para não sei o quê. E aí já achava assim, não, eu já sei o que nós vamos fazer. Que era eu que era para fazer. Você queria fazer? Eu vou mandar vou mandar o cadastro e tal. Eu falei, Rogério, nem manda, porque eu não entendo de catálogo, eu não sei nada disso, nem adianta mandar. E ele quietinho foi lá e mandou assim mesmo. Que ele falou, não vou te convencer, mas vou mandar a mulher vir aqui. Se a gente mandasse os dados, a representante da empresa viria. E aí a representante veio e tal, e a gente decidiu. E a gente começou a trabalhar, e sempre assim, o Rogério enxergando muito mais, então ele fez um site, quando nem existia direito esse negócio de site. Eu me lembro que quando ele comprou computador para a empresa, eu falei, nossa, mas computador, tem que estar tudo no sistema, tem que estar no computador. Então, quem fazia toda a infraestrutura era o Rogério. Mas quem era a revendedora diante de todas as marcas era a Márcia. Então, quem era conhecida era a Márcia, quem ia nas festas, quem ia nas viagens, era tudo eu. Mas eu não era uma pessoa só, porque se eu fosse sozinha, eu não teria tudo aquilo. E ele, exatamente. E ele talvez muito organizado, com muita visão do futuro, mas talvez não tivesse essa coisa comercial que eu tinha, de ir para a rua, de falar com as pessoas, de tentar vender. Então, é unir, né, realmente o que cada um tem de melhor para se tornar um só. E aí, como você estava falando, hoje eu sou, de fato, eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida, eu sou muito realizada financeiramente, eu e o meu marido, nós construímos essa empresa e, assim, construiu junto. Porque quando você aplica o princípio para uma coisa, acaba que vai Anota aí, gente. Anota aí. A coisa acaba espirrando nas outras áreas da vida, né? Então, se você arruma o seu casamento, acaba que a sua vida financeira também melhora, porque casa unida não prospera, e aí quando está unida, prospera. Prosperidade o que é? Vida financeira. E aí você tem uma vida próspera, você vai ter filhos, você tem um bom casamento, acaba que os seus filhos também vão ter uma boa criação, e aí as coisas vão ficando fáceis. E aí, de repente, é o que eu falei para a Kelly, chega lá com os 30 anos de casado, 2 filhos, eu falo, Kelly, eu não sei se eu posso falar para elas, porque para mim foi tão fácil. Mas foi fácil porque eu apliquei esses princípios bíblicos, né? Verdade, verdade. Mas, eu não sei quanto tempo tem, porque eu não marquei, realmente eu dei esse mole de não marcar o tempo da live. Mas, assim, que eu ia falar, uma coisa quando eu falei para você, Márcia, quantos carros você tem, você ganhou, porque eu queria explicar para elas o seguinte, que toda vez que tem lá, né, no teu Insta, depois vocês vão lá, meninas, todas as fotos que tem nos carros é a Márcia ganhando, né, Márcia? Sempre a Márcia. Que é só eu, né? Isso, no roda-roda, né? Tudo que no roda-roda é a Márcia. A Patrícia Bravanel já até te conhece, eu acho. Já tô manjada, Eu acho que você já virou amiga. Então, tudo é sempre você. Então, é o que eu tô falando. Tem mulher que às vezes se envaidece. Às vezes o marido tá por trás, mas porque ela está sendo colocada na frente, a mostrar, porque é uma vitrine, a mulher é uma vitrine, né? Nós sempre aparecemos. Olha, eu tô aqui, mas meu marido tá ali orando por mim. Amor, vai lá que vai dar tudo certo na live. Ele está ali atrás de mim. E a gente sempre aparece. Então, essa coisa de mostrar para a mulher que ela tem que parar com essa mania de querer achar que porque ela aparece, ela é tudo. E não é uma verdade, né? E, Márcia, vai dar tempo, eu acredito que dá tempo. E também agora a minha live não cai com 1 hora, não, tá? Eu acho que não tá caindo mais, né? Não cai mais, não. Mais bonzinho. Isso. Aí eu queria que você contasse para mim a história dos teus filhos. Não sei se você pode contar. De que quando eles assumiram que eles estavam viajando, né? Estavam fora do Brasil, né? Aí, olha, eu me emocionei muito quando você falou, né? Você contou a história que aí eles vieram e tomaram. Mãe, olha, isso aqui, deixa a gente cuidar disso aqui. Gente, tem noção?
Porque eu acho assim, você e seu esposo, são 30 anos que vocês trabalham junto, Márcia? Sim. 35? É, Então, desde sempre, né? aí você imagina o quê? Eu construí um império, que é o rei dos catálogos, e depois, quem vai ficar? Se meus filhos estão lá fora, no outro país, quem vai assumir? E eles vieram, e eu fiquei e falei, meu Deus, É, que mulher isso era um abençoada. sonho, né? Um sonho que eu tinha realmente, é um sonho meu, porque quando você constrói uma empresa, você constrói, você tem filhos, automaticamente você pensa que os seus filhos vão querer cuidar da tua empresa. Mas, primeiro, os meus filhos não quiseram. A primeira reação dos meus filhos era não quero. Eu não sei se por ser uma empresa que trata muito de cosmético, de beleza, uma empresa que tem um perfil feminino, meus filhos nunca se interessaram. E aí eu também respeitei isso, sabe? Eu respeitei, porque eu queria muito que eles trabalhassem comigo. Eu falava, poxa, você já tem um emprego aqui, tem uma empresa. Não, mas eu quero tentar, eu quero construir, eu quero fazer. E aí, eu respeitei isso também. Eu acho que isso também poderia, talvez, eu não sei, existem aqueles conflitos, né? Da gente querer obrigar o filho a fazer o que a gente quer. Então, você tem... Porque tudo, mais uma chave, como diz a Abre Kelly, aí, mais uma mulherada, chave. ó. Abre aí. Respeito. O respeito, porque tudo começa com respeito. Então você tem que respeitar seus filhos, respeitar a vontade deles, o querer deles. Então a gente, como pai e mãe, a gente tem que ser aquele farol que fica lá no mar, que vai clareando, sabe? Ele vai andando, vai clareando, mas não é ele que fala para o navio vai por ali. Ele vai clareando o caminho para o navio escolher o melhor lugar para passar, para desviar. Então eu entendo que pai e mãe também é essa função, né? E aí Mesmo que o filho não tiver certo. Mesmo não, assim, mesmo que o filho... mesmo Você que o só filho não clareia, tiver deixa eles certo, viverem. mesmo que o filho não tiver certo, você tem que respeitar. É óbvio que existem coisas que são muito graves. Então, eu sempre pensei assim, ó, porque os meus filhos, eles são muito obedientes, até porque eu ensinei muito obediência, né? E também a gente tem que dar muito exemplo, né? Não é só ensinar, tem que também dar exemplo. Por exemplo, jamais falar mal do pai para o filho, a mãe falar mal do marido para o filho. E o pai não pode falar mal. Então, tinha a vez que eu estava doida da vida com o Rogério, que eu achava que ele estava errada, mas eu não falava um A na frente dos meninos. Por quê? Porque eu precisava que os meninos respeitassem o pai. Se eu vou lá e desmoralizo o pai para o filho, a hora que eu precisar que meus filhos tenham um pai, eles não vão respeitar. Então, gente, para mim, ó, para os filhos, não, mas o seu pai tá certo, ele sabe o que faz. Ai, tem tanta coisa que acabou vindo na minha cabeça aqui, porque também existe a linguagem do amor, né? Que nem eu falei para você, eu fui criada com mais mimo, filha mais nova e tal. O Rogério já foi uma pessoa que teve que tomar a frente de uma família. Então, por exemplo, até ontem, o Renan estava lembrando disso, brincando comigo, porque uma pessoa que foi criada assim, então ela não sabe ser tão carinhosa. Aí o Rogério não é carinhoso. Não é carinhoso comigo, não é carinhoso com os filhos, porque não é. Outra coisa, gente, ninguém dá o que não tem para dar. Não adianta, não dá para você exigir que a pessoa seja e ela te dê o que ela não tem. Você pode matar, você pode pôr um revólver na cabeça dela, ela não pode te dar o que ela não tem para dar. Então, você tem que entender o que ela tem para dar ou como é. Então, o Rogério, por exemplo, ele queria fazer carinho nos meninos, é assim, os meninos estavam brincando, ele vem e põe o pé em cima. Sabe? É o jeitão, assim, põe o pé em cima, ou então taca o braço. É o jeito, mas eu conhecia meu marido e eu sabia que ele estava dando carinho. Aí, ela conhecia o marido, gente, ó, ela conhecia o marido. Eu sabia a linguagem do meu marido, eu sabia que para ele chegar e dar um beijo, eu que ensinei ele a beijar a mãe dele, ele não sabia fazer isso.
porque não era o costume, não sabia. E aí eu lembro que os meninos falavam, ai mãe, olha o pai enchendo o saco. Eu falava, isso é carinho. Depois eu chegava e falava, já vocês não podem reclamar quando seu pai fizer isso, porque é um carinho, ele tá perto de vocês, é o jeito dele. Tanto que aí agora os meninos são homens, né? O Renan chega e põe aquele pezão em cima de mim. Eu falei, sai. Aí ele fala, mãe, é carinho. Você lembra que você ensinou pra gente? Isso aqui é carinho, isso aqui é carinho. Acaba virando até uma brincadeira, né? É brincadeira, né? É, mas acabei me perdendo, nem sei mais o que eu tava falando. Não, dos meninos. Você acabou que eles assumiram a empresa. Aí a gente respeitou, né? Então eu respeitei. E aí eles foram, os dois queriam, um queria ter a empresa, um queria ter a própria empresa, e foi lá. A Sebastiana falando, meu pai, kkk, não é? Tem uns pais que é assim, que é grosso, mas é carinho aquilo, né? É a linguagem deles. E aí eles foram, cada um seguir sua vida, estudaram, foram morar fora, o Renan foi para os Estados Unidos, o Alexandre também foi para os Estados Unidos, foram morar lá e tal. E eu e o Rogério, né, a gente sempre assim... Os pais são porto seguro, deixa eles irem, eles assim, apesar que a gente nunca se afastou. Então eu me lembro que mesmo eles morando fora, a gente fazia uma refeição por dia junto. A gente colocava o tablet e o celular assim, com os dois, eu e o Rogério comendo, e era na hora que eles estavam ali com a gente também, para a gente poder nunca perder esse vínculo, né? Então, são laços de amor, pontos a mesa, de segurança. Né? A mesa une, né? A mesa une. O Rogério também sempre falou, olha, a gente sempre vai fazer pelo menos uma refeição junta no dia. Então, mesmo com eles morando fora, a gente conseguiu manter esse princípio, né? De estar junto. E aí, eu sei que as coisas foram dando certo até um dia que a empresa foi crescendo, e eu e o Rogério trabalhando, eles foram, e um dia o Renan, o meu filho mais velho, falou, olha mãe, eu tô vendo que a empresa tá grande, precisa de mim, eu acho que eu posso ajudar, porque tem um monte de coisa, né, gente? Eu fui fazendo, eu não tenho faculdade, não tenho a técnica, eu fui fazendo muito na inspiração, tentando, erra, acerta, vai lá e faz. E aí o Renan, como já estava formado, muito experiente, trabalhou na Disney nos Estados Unidos, trouxe bastante conhecimento e falou, mãe, eu posso ajudar vocês, né? Deixa eu ajudar. Eu acho que... Ele disse que ele veio assim mesmo, assim, que ele se sentiu mal, se sentiu na obrigação de ajudar a gente, porque ele viu que a gente estava com uma empresa grande, mas sem as bases certas, as técnicas necessárias. E aí ele veio e a gente passou para ele o bastão, ele foi aprendendo, e aí com isso a empresa cresceu muito mais, se organizou muito mais, enfim. E aí dá tudo Quer certo. dizer, hoje você colhe os frutos da tua empresa, mas os teus filhos estão de frente. Você tem essa... E detalhe, Exatamente. sangue novo, né, Márcia? A visão nova, né? Tipo assim, você passou bastante... Eu sou uma conselheira, né? Eu me considero assim uma conselheira, porque uma coisa que... Outra, olha, então acho que, não sei, eu acho que minha capacidade é de evitar conflitos mesmo, porque um conflito que sempre existe também é quando o filho vem trabalhar com os pais. Porque aí vem menino novo da faculdade, cheio de teoria, cheio de coisa, e a gente estava ali fazendo, pode não estar perfeito, mas estava dando certo, né? Então, eu nesse momento, quando os meus filhos chegaram, eu entendi isso, eu conversei com eles, e aí deu muito certo. Porque, inclusive, disse que é difícil dar certo, porque eu sempre respeitei o conhecimento deles. O conhecimento. Eu reconheci, respeitei a técnica, mas eles sempre reconheceram a minha experiência. Minha, que eu falo, é minha e do Rogério. Então, do mesmo jeito que eles vinham, qualquer ideia que eles tinham, eles vinham e falavam, mãe, e aí, você já passou por isso? O que você acha? Como faz? Então, é aquilo. É o respeito também. E aí, mais um conflito que talvez eu pudesse ter tido na vida e não tive. Aí fica sem conflito. Dá certo, fica fácil. Você foi muito amada, você amou também, né? Você retribuiu com amor, porque você tinha muito amor, você foi muito amada, né? Só que às vezes é o inverso, né? Tem pessoas que são muito amadas e ficam egoístas. Eu conheço pessoas que foram muito amadas, até filhas, né? Só tinha ela de filha. Eu trabalhei com uma mulher que era assim, a filha dela era super egoísta, ela não tinha amor, e a mãe deu muito amor. Então, é de você
E uma coisa que você falou dos teus filhos também, que poderia ter havido conflito, aquele videozinho que você colocou, que eu sou apaixonada por aquele vídeo, até pedi você para colocar completo, você não colocou, de toda a execução lá do teu estoque, que é naquela empilhadeira, aí vem aquele código de barra, aquilo ali foi eles que fizeram? Foi E aí vem tudo. aquela... Gente, é a coisa mais linda. Eu falei, Profissionalizou completamente. A primeira coisa que Nossa! ele chegou e falou, ó, antes de eu colocar meu nome e minha cara aqui na empresa, eu quero saber se essa empresa dá lucro mesmo e quero saber se ela está 100% pagando todos os impostos, que eu não vou pôr meu nome em nada que não esteja certo. Aí já contratou advogado tributarista, já contratou contador e tal, e fez tudo. E aí vem com profissionalismo, né? Então a minha empresa é totalmente automatizada. Aquele vídeo lá do meu estoque, aquilo, grandes empresas fazem aquilo, de receber pelo código de barra, pelo computador. Eu fiquei impactada. Preciso até repostar. Não, eu fiquei maravilhada. Os caras descendo aquele monte de caixa, só de creme depilatório, né? Aí eu falei assim, gente, o que é aquilo? Aí tirou, daqui a pouco ele passou a maquininha, botando a data de validade, já jogando no computador. Eu falei, meu Deus! Já vai direto pro computador. Lindo, é uma lindo. Coisa bem assim. Aí você quer, é tão chato. Esse vídeo, assim, chato. Você falou que você achava que não ia. Eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, é uma delícia ver um vídeo daquele. Para quem tem empresa, né, e vê a ordem, né, tudo organizado. E, Márcia, olha, eu vou te falar, você era melhor do que eu achava. Ai, que linda! Você é maravilhosa. Márcia, eu vou te falar. Agora, tá? Que eu não te conhecia tão a fundo, né? Na realidade, a parte a gente do fala mais casamento, de trabalho, né? De trabalho, mas a parte dos seus filhos, algumas coisas. Hoje você me contou do café da manhã, né? E o do Yakult a gente vai contar da outra vez, que eu acho que também vai ajudar algumas mulheres, da criação, que aquilo eu fiquei com uma dó, igual empregada. Aí eu falei, eu seria a empregada da história, eu não seria. Estaria estragando a criança, né? Estragando a criança, com certeza. Então, assim, para você ver, então a gente tem dó, e eu descobri que as crianças acabam manipulando, né? Nossa, criança manipula a gente demais, gente. Criança... Não tem gente que fala que criança não mente? Criança mente, gente. E manipula, né? Manipula. Como manipula a gente, criança? E se os pais derem o ponto, se eles entenderem o ponto fraco seu, vai manipular. E às vezes uma criança pode causar muito problema dentro de um casamento. Porque ele manipula, a criança consegue fazer jogo de pai contra mãe. Também é uma coisa pra gente ficar bem de olho, viu? Dava até pra ser super Nani, super Márcia, né? Não, gente, o pior que eu vou falar pra vocês, gente. Não tenho técnica, não tenho conhecimento, eu só tô falando mesmo da minha vida, que eu até acho sem graça, porque eu falo, nunca vou contar, se eu não tive grandes problemas, fica tão sem graça. Mas aquele falou, não, mas se deu certo também tem que contar. E aí, é isso, mas sem conhecimento, Márcia, que viver. O perfil da mulher bíblica, né, que é a mulher de Provérbios, quando eu falo mulher de Provérbios, não é só a mulher de Provérbios 31, não é. É Noemi, é Esté, todas as mulheres que de dentro dela saiu coisas muito boas, né? E assim, né? Então você já tem isso dentro de você. Tem poder se quiser, se souber. E a gente tem a Bíblia, a gente tem igrejas maravilhosas ensinando os princípios, gente. Olha, eu me lembro que eu tive uma crise no meu casamento, que foi na primeira vez que eu comecei num emprego, porque lembra que eu falei que eu sempre tinha um emprego fixo e o Rogério tinha a empresa, sempre tentando coisa. E aí eu consegui uma promoção que eu estava ganhando muito mais que o Rogério. Então, foi a primeira vez que veio a crise, sabe? Eu comecei a perceber que estava incomodando ele. O meu salário ser muito maior. Então, para mim, fazia a menor diferença. Eu nem sabia se era o meu ou dele, mas eu percebi que estava incomodando. Gente, e eu orava tanto. Eu orava pedindo sabedoria para Deus. Eu me lembro que eu, evangélica, mas eu trabalhava lá no São Bento, sabe? É no centro de São Paulo aqui, Kelly. E aí tem aquela igrejona, igreja católica. E aí, no centro, aquela barulho, na hora do almoço, eu ia para dentro da igreja católica, que era silenciosa, para fazer oração. E eu orava, falava, Senhor, me dá sabedoria. E a Bíblia fala que se tem uma coisa que Deus gosta de dar para a gente, é sabedoria. Então, gente, aproveite, é de graça, me dá. Pede sabedoria, porque com sabedoria resolve tudo.
tudo, tudo. E aí as outras coisas vão vindo atrás como consequência. E hoje em dia, Márcia, é muito complicado porque as mulheres, elas não querem buscar sabedoria. Elas querem buscar aquilo que não vai resolver o casamento delas. Eu coloquei uma frase lá no grupo, das mulheres de provérbios, né? Que eu tô com a jornada da mulher de provérbios. Hoje foi o segundo dia. E eu coloquei lá tudo, toda a jornada. Eu gastei horas para fazer aquilo ali. E eu percebi que muitas coisas ali não foram nem vistas. Eu perguntei no privado, porque eu falei ali em um texto, eu falei o seguinte: se você, não sou contra a maquiagem, não sou contra a mulher da maquiada, não é isso. Mas se você não tem dinheiro para comprar maquiagem e você também não vai ser uma profissional que vai trabalhar com maquiagem, para que você vê o dia inteiro coisas sobre maquiagem? Aquilo vai te trazer uma opressão, porque você não pode comprar. Você não vai ser uma maquiadora profissional, teu marido não pode te dar, você não pode ter um momento que vai causar. Aquilo vai te trazer o quê? O que você está consumindo de conteúdo que vai trazer algum benefício para o teu casamento? Então, tem muitas mulheres, Márcia, que elas estão com casamento na berlinda, elas não estão sabendo lidar com o casamento, mas elas estão buscando em fontes que não eram para ser buscadas. Tem a Bíblia, tem Noemi. E dá o primeiro passo, vai, dá o primeiro passo. Tem tanta mulher boa. Uma live dessa, pelo amor de Deus, no mínimo eu assistiria 3 vezes se eu tô com problema no meu casamento. Porque aqui você deu chaves, Márcia. Teve muitas chaves. Que é difícil, mas eu acho assim, dá o primeiro passo. Porque toda grande caminhada, toda, começou com o primeiro passo. Por mais longa que seja a caminhada, o início é o mesmo, é o primeiro passo. Então, dá o primeiro passo, por menor que seja, por fraco que seja, dá o primeiro passo em direção ao seu marido, em direção a Deus, em direção a conseguir a sabedoria. Dá o primeiro passo, porque aí o caminho todo você pode percorrer. De todo o meu coração, eu desejo mesmo, eu entendo, eu sempre fico me sentindo assim, incapaz, eu me sinto sem autoridade para estar falando, porque eu sei que muitas mulheres sofrem muito. Então eu falo, Kelly, mas eu não sofri, para mim deu tudo certo e tal. Mas eu quero muito que ninguém sofra também. Se eu puder, de alguma forma, passar alguma coisa que possa ajudar, é o que me interessa hoje. Não sei se alguém vai fazer alguma pergunta, porque a live também já está chegando ao final, né? Chegando ao final. E aí, meninas, agora pode perguntar aí para a Márcia ou para mim. Eu aprendi muito, Márcia, hoje com você. Muito obrigada por compartilhar. Que máximo. Vê aí, Márcia, se você vê alguma coisa aí. Eu acho que não, né, gente? Não estou vendo nenhuma pergunta. Obrigada pelo pessoal comentando. Muito obrigada. Vocês gostaram, pessoal? Compartilhe essa live. Gente, segue a Márcia. Se alguém não segue a Márcia aqui, segue a Márcia lá. Gente, compartilha essa live para amigas. Muitas mulheres que podem ser edificadas através de uma palavra dessa, né? E coloca lá o comentário na live, compartilha, coloca a hashtag para chegar em outras mulheres essa live. E mais alguma coisa, Márcia? Você quer falar alguma coisa para terminar? Não, gente, não, adoro. Obrigada por ter me chamado, por estar aqui. Eu nunca tinha feito uma live assim contando a parte família, né? Minhas lives, é sempre mais de trabalho. Mas é gostoso poder também, com certeza, dividir esse lado com mulheres e que espero que de alguma forma que fique mais fácil para todas as mulheres, porque nós realmente somos a coluna e a coluna é quem aguenta tudo. O homem é a cobertura, é aquele telhado que dá a cobertura, mas a coluna somos nós mesmos. Tá bom? Marcinha, vamos pedir aí, pessoal. Bate um print aí meu e da Márcia. Tirar o óculos, vamos tirar o óculos. Tira aí, marca eu e a Márcia lá no story de vocês, tá? Que a gente vai repostar, hein? A gente vai repostar. Vou tirar também, né? Muito. Pronto, deu tempo, né, gente? De tirar. Então a gente vai ficar aguardando aí para a gente estar repostando. Márcia, muito obrigada. Beijo. Você é uma grande amiga, você é uma mulher muito incrível, você sabe que eu sou apaixonada por você. Você me conheceu já me ajudando, né? Que eu não conhecia nada de rede. Que segurou na minha mão
e me ajudou e me acompanha. E até hoje a gente se tornou amigas. Gente, Amém. muito obrigada, Kelly. Você sabe que eu Muito sou tua obrigada. fã. Conta comigo. Eu também sou tua. Obrigada, Ai, que Márcia. delícia. Um beijo, Te gente. amo. Obrigada para todo mundo que tá aí. Eliane, Sebastiana, que é tudo pessoas que conhecia você e Ah, menina, acabaram Eliane e ficando Sebastiana, minhas é tudo da... amigas. A Sebastiana, amigas. querida, é minha amiga. Hoje eu considero duas amigas que eu tenho e eu sei que vieram através de você, com essa força que você me deu, Meus realmente. seguidores, né? É. Lindo. Tati, beijo, minha vizinha. Tati é minha vizinha. Tchau, Ai, que Tati. delícia. Beijo, gente. Tchau, tchau.